paz e bem. Intenções dessa Santa Missa: Canísio Munhoz, Giovana Vitória Panfre, Patrícia Araújo, que estava na UTI com Covid-19, Valda Fermino Medeiros Ribeiro. Em ação de graça a Nossa Senhora Aparecida, por uma graça alcançada. Pelo 7º dia de falecimento de Victor Leonardo de Carli. Pela alma de Cláudio Teresa dos Santos Panfre Everaldo. Pela alma de Eva Silva Bertelli e Santa Bertelli. Pela alma de Juraci Eleutério Paludo. Por 3 anos de falecimento de Geraldo Vieira. Pelos falecidos da família Mu e Panfre Vasconcelos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A liturgia deste final de semana nos motiva a responsabilidade diante dos irmãos que nos rodeiam. Afirma claramente que ninguém pode ficar indiferente diante de tudo aquilo que ameaça a vida e a felicidade de um irmão. Todos somos responsáveis um pelos outros. Com o espírito de misericórdia e de caridade, podemos viver a correção fraterna e assim crescermos na reconciliação e na comunhão à luz da palavra de Deus, em destaque neste mês da Bíblia. Livro que contém a palavra de Deus, que direciona o nosso agir e mostra-nos que o homem de Deus é aquele que espera unicamente no Senhor, que age e vive movido pela fé. Alegremo-nos, pois Ele nos reúne e nos convoca com o tema: abre a tua mão para o teu irmão. Lembremos também no dia 7 de setembro, em que comemoramos a independência do Brasil. Rezemos pela justiça e sabedoria dos governantes na condução do país. Rezemos pela consciência e responsabilidade de todos os brasileiros para a construção de uma nação justa e fraterna. Aprendemos a dizer não a toda forma de violência e a tantas outras ofensas à vida dos brasileiros. Iluminado pelo Espírito Santo, somos convidados a ficar em pé e com alegria iniciar essa celebração, recebendo a equipe celebrativa. Tua palavra nos chegou por meio das tradições, contadas de boca em boca, atravessou gerações. Hoje, séculos depois, contagia multidões. E a tua palavra preserve as nossas famílias, oriente nossos filhos e as nossas nações. Bíblia Sagrada, fonte viva de partilha, indicação que nos brilha, luz dos nossos corações. São 73 os livros, com tantos ensinamentos, cartas pastorais históricos, proféticos e agrupamento, com resposta para tudo, Antigo e Novo Testamento. Que a tua palavra
preserve as nossas famílias, oriente nossos filhos, guie as nossas nações. Bíblia Sagrada, fonte viva de partilha, indicação que nos brilha, luz dos nossos corações. Boa noite a todos. Boa noite. Paz e bem. Paz e bem. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, a esta Santa Missa de hoje, celebrando a Páscoa de Jesus, celebramos a vida com Deus, acolhendo a cada um nesta celebração, a você que nos acompanha pelo Facebook da nossa paróquia, com as suas intenções, colocamos no coração de Deus. E hoje rezamos pela família enlutada, 7º dia de Vitor Leonardo de Carli. Estão presentes os familiares e a toda a comunidade cristã. Iniciemos esta nossa Santa Missa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Iniciando este mês de setembro, o mês da Palavra de Deus, a Igreja nos convida a mergulhar na Palavra do Senhor. E pedimos perdão pelas vezes que temos dificuldades de ir ao encontro da Palavra, pelas situações que nós enfrentamos no dia a dia, pelos desafios a enfrentar. Supliquemos a misericórdia do Pai cantando. Senhor, e vieste salvar os corações arrependidos. Chamar os pecadores humilhados, Cristo, eleição, 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 Cristo, de infinita bondade e misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Cantemos os louvores do Senhor. Glória a Deus no céu e paz na terra, glória a Deus no céu e paz na terra, Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos.
Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus é vida que transforma o coração. É luz que ilumina e nos guia na escuridão. Ouçamos. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor: quanto a ti, filho do homem, eu te estabeleci como vigia para a casa de Israel. Logo que ouvires alguma palavra de minha boca, tu os deves admitir em meu nome. Se eu disser ao ímpio que ele vai morrer, e tu não lhe falares, admitindo-o a respeito de sua conduta, o ímpio vai morrer por própria culpa, mas eu te pedirei conta de sua morte. Mas se advertirdes o ímpio a respeito de sua conduta, para que se arrependa, e ele não se arrepender, o ímpio morrerá por própria culpa. Porém, tu salvarás a tua vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz de Deus. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz de Deus. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz de Deus. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz de Deus. Vinde exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. A seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria celebremos. E com cantos de alegria celebremos. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz de Deus. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz de Deus. Vinde adoremos e prostremo-nos por terra, e ajoelhemos ante a Deus que nos criou, porque Ele é nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz de Deus. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz de Deus. Oxalá ouvisses hoje a sua voz, não fecheis
fechei os corações como em livre mar, como em massa no deserto. Aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz de Deus. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz de Deus. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo. Pois quem ama o próximo está cumprindo a lei. De fato, os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás. E qualquer outro mandamento se resume neste: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal nenhum contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Verdade vos digo, se estiveres reunidos, dois ou mais em meu nome, eu aí estarei. Aleluia, 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 o Santo Evangelho vamos aclamar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, que seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome,
eu estou aí no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. O Santo Evangelho vamos aclamar. Vamos aclamar. Amados irmãos e irmãs, iniciamos mais um mês, o mês de setembro, recordando de modo especial a palavra de Deus, que sempre se revela a nós como palavra de salvação. Este mês de setembro, a igreja nos convida a estudarmos, a meditarmos o livro do Deuteronômio, livro do Antigo Testamento, que tem como tema: abre tua mão para o teu irmão, Deuteronômio 15, 11. E é o convite que eu deixo à comunidade neste mês para aproximar-se mais ainda das Sagradas Escrituras. O cristão católico tem que ter ainda mais amor pela palavra. Assim como para São Francisco de Assis, a regra e vida de ouro era a palavra de Deus. Logo no início da regra de São Francisco diz assim: a vida e a regra dos frades menores é esta, a saber, viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que para nós, como comunidade franciscana, nós cristãos e cristãs ainda temos a responsabilidade maior pela palavra, como regra e vida a todos nós. Nesta semana também da pátria, nós iremos celebrar a nossa independência, Semana da Pátria. Nós rezamos pelo nosso país, por todos aqueles que nos lideram, que nos governam, para que sejam guiados por Deus, levando, portanto, a justiça, a esperança a todo o povo. E as leituras deste domingo, deste final de semana, nos ajuda a buscar perceber como é importante não desistir do próximo. Ninguém pode ficar indiferente diante daquilo que ameaça a vida, daquilo que ameaça a felicidade do irmão. Todos nós somos responsáveis uns pelos outros. Jesus foi ensinando isso aos seus discípulos e continua a ensinar a nós do valor, da importância, da felicidade do outro, da dignidade do próximo. E ainda com os mais fracos, pequenos, desprovidos de tudo da vida, são esses que o Senhor foi indo ao encontro. São esses que o Senhor foi se preocupando com essas pessoas que na vida muitas vezes tiveram a infelicidade, a tristeza, a injustiça, né? Na vida só receberam coisas ruins. E qual é o papel do cristão se não ajudar o outro a se reconstruir, a se refazer, a voltar-se a ter esta felicidade que o Senhor deseja? E qual é o caminho para nós cristãos quando nos deparamos com aqueles que nos machucam, que nos fere, que nos pisa no pé? Tem um salmo que diz assim: até aquele meu irmão que eu mais confiava, que comia do pão comigo, me calcou sobre os pés. Qual é o caminho correto diante daqueles que muitas vezes nos desafia na vida e muitas vezes nos colocam para baixo, ou traz a nós apenas aquilo que é negativo? Tudo é negativo. O caminho correto, como nós lemos nos textos de hoje, não passa pela humilhação ou pela condenação, que este é o perigo de todos nós. Diante do pecado do outro, da fraqueza do outro, a nossa primeira atitude é de condenar o outro,
é de humilhar o outro. Mas Jesus nos ensina hoje no Evangelho que o caminho correto passa pelo diálogo fraterno, passa pela lealdade, passa pela amizade, passa, portanto, pelas coisas boas que o outro também tem a oferecer. E aí vamos entender o Evangelho de hoje, no Evangelho de Mateus. O caminho da vida cristã não é ser pedra de tropeço para o outro. Domingo retrasado, Jesus dizia a Pedro: tu és pedra, sobre esta pedra construirei a minha igreja. Jesus não disse isso a Pedro? Não deu autoridade a Pedro, não confiou a Pedro a sua igreja? E qual era a missão de Pedro? E qual é a missão de Pedro, senão manter os irmãos e irmãs unidos, em comunhão, em fraternidade, irmãos que vivam aquilo que Jesus deseja, a irmandade, ser irmãos uns dos outros. E domingo passado, nós ouvimos no Evangelho de Mateus, que Jesus dizia a Pedro: vai para trás de mim, porque tu és uma pedra de tropeço, porque não pensas como as coisas de Deus, mas pensas como as coisas deste mundo. Porque Pedro não estava acreditando que Jesus teria que passar pelo sofrimento, iria ser morto, crucificado, mas que no terceiro dia ele ressuscitaria. Portanto, às vezes na vida cristã nós nos tornamos pedra de tropeço, nós não deixamos o outro caminhar a buscar os caminhos de Deus, ditamos para o outro o que ele deve ser e como ele deve ser na vida. Sendo que o Evangelho vai nos propondo que o caminho da vida cristã é um caminho árduo, sim, mas é um caminho que nos faz cristãos amados por Deus, filhos de Deus, cristãos que se preocupam com os outros. E no texto que nós encontramos no Evangelho de Mateus, Evangelho capítulo 18, de 15 a 20, é interessante perceber o porquê que Mateus apresenta e dá esta exortação à sua comunidade. Por que Mateus mostra alguns passos para que a comunidade viva fraternalmente? Primeiro, que a comunidade de Mateus é uma comunidade normal, como qualquer outra comunidade. Na comunidade mateana existiam tensões entre os grupos, existia problemas de convivência, irmãos que se julgavam superiores a outros, irmãos que queriam estar nos primeiros lugares, irmãos que ofendiam, magoavam, irmãos que tinham dificuldades de perdoar, e tantas outras coisas. Esta era a característica, aquilo que a comunidade estava vivendo naquele momento. E aí a necessidade que Mateus tem de mostrar a eles que o caminho da vida cristã não é alimentar o egoísmo, alimentar a indiferença, as picuinhas, as fofocas no meio da comunidade, não é alimentar isso. Isso não é de Deus, isso é diabólico. E aí ele apresenta algumas atitudes, algumas posturas de como exortar o irmão diante de sua fraqueza. É levantar o dedo? É julgar o irmão? Não. O primeiro passo qual é? Qual é o primeiro passo, senão ir até o irmão e tentar corrigi-lo, mas em particular e a sós? Ou seja, o respeito e o amor para com o irmão, esta é a primeira atitude que o cristão deve ter. Primeiramente, o respeito pela história e pela vida da pessoa. Porque às vezes condenamos a pessoa, condenamos toda a sua história, só por causa de um deslize na vida, nós a condenamos para os quintos dos infernos. E o primeiro passo é justamente ter esse respeito e o amor para com a pessoa. E o segundo passo, se a pessoa não quer saber, não está nem aí com você, qual é a atitude do cristão? Aqui é o Evangelho que está dizendo, não é o Frei. Qual é a atitude do cristão? Chama mais uma ou duas pessoas, o que significa pessoas que tenham sempre a sensibilidade e a sabedoria de Deus. Porque
Porque dependendo das pessoas que a gente chama para aconselhar, para ajudar o outro, vai fazer com que as pessoas desistam até da fé, desistam de Deus. Vai alimentar ainda mais aquilo que ela está vivendo na sua vida, na sua história, nas suas crises. Então, a sensibilidade, o respeito, a esperança que nós temos que ter diante do outro. E se diante daqueles que foram chamados a serem testemunhas para ajudar o outro a se perceber no caminho do erro, se ele não der ouvido, aí o que Mateus propõe mais uma vez, olha a paciência cristã, leva até a igreja, dize-o à igreja, ou seja, leve a comunidade. E qual é o papel da comunidade, senão em oração, mostrar à pessoa, ao cristão, das exigências do caminho da fé. Então a comunidade toda vai mostrar à pessoa que está no erro a exigência do Evangelho para seguir Jesus. E se mesmo assim ela não quiser dar ouvido, a considere como uma pagã. Não que a igreja vai excluir a pessoa, mas a pessoa automaticamente está se excluindo da comunidade cristã. Às vezes temos esta mentalidade de achar que os irmãos, a igreja, os padres, as freiras, os líderes de comunidade me excluem, me deixam de lado. Mas é importante se perguntar, será que a igreja, as lideranças, pode até ser, mas muitas vezes com a nossa vida, o nosso testemunho, a nossa postura, o nosso modo de ser, automaticamente a gente vai se afastando de Deus, automaticamente vai se afastando da fé, da oração. Quando vê, já não sabemos qual caminho seguir. Por isso que a correção fraterna é para a igreja algo preciso para o amor. Quem ama o próximo está cumprindo a lei, a maior lei que o Senhor deixou. O amor não faz nenhum mal contra o próximo. Então as nossas atitudes e ações, como diz Paulo na segunda leitura, é deixar-se conduzir pelo amor de Deus, porque o amor jamais vai destruir a nossa vida, a nossa comunidade, jamais vai destruir a igreja, porque João já dizia que Deus é amor. E se nós buscamos Deus, se nós buscamos Jesus, o Senhor, nós estamos buscando este amor em nós. E na primeira leitura, o convite do profeta Ezequiel a sermos como sentinelas. O profeta Ezequiel é considerado um sentinela, aquele que está em vigilância, está numa torre vigiando para ver se os inimigos não vêm para machucar, maltratar o povo, para que o inimigo não venha matar o seu povo. Ezequiel é aquele que vigia a casa de Israel. Então o cristão é chamado nesses tempos a vigiar, a se vigiar e a vigiar os irmãos na comunidade. E vigiar não significa mandar, ficar vigiando para depois dizer, você faz isso, apontar o dedo, mas é mostrar para o irmão que o caminho do Evangelho é o caminho da salvação. E é o que nós pedimos neste mês, a graça do Senhor sobre todos nós, para que deixemos de lado muitas vezes as picuinhas, deixemos de lado o nosso egoísmo e vivamos o amor, vivamos a paz, a solidariedade, sejamos cristãos convictos da fé, sendo felizes naquilo que escolheu para a vida. Se somos cristãos, não podemos continuar emburrados nos quatro cantos da vida. Não devemos alimentar ainda mais em nosso meio, no seio da comunidade, os desejos ruins, negativos, mas alimentar a força para que conduzamos o povo de Deus. É preciso conduzir o povo, e todos nós como cristãos somos chamados a conduzir os irmãos no caminho da salvação. Esta é a nossa responsabilidade. Por isso que as leituras hoje é para cada um de nós, para pensar como que está o meu caminho de seguimento a Jesus. Senão eu não construo o reino de Deus, eu construo o meu reino.
o reino que eu quero. Senão eu vou construindo a igreja que eu quero, a pastoral que eu quero, os movimentos que eu quero, mas não construo a partir do Evangelho e a partir de Jesus Cristo. E aí, quando as coisas não estão a meu interesse, aí tento quebrar tudo. Então peçamos a Deus a sabedoria para ser um bom cristão, para primeiramente conduzir a minha vida diante de Deus e assim ajudar a conduzir a vida dos irmãos diante do Evangelho. Assim seja. Amém. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nascido do Pai, antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e do novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Elevemos ao Senhor as nossas intenções e a cada invocação digamos juntos: por vosso amor misericordioso, atendei-nos, Senhor. Fortalecei vossa Igreja, o Santo Padre, o Papa Francisco, e seus ministros e todos os agentes pastorais que têm a missão de coordenar e animar a Igreja, para que sejam testemunhas fiéis de vosso amor misericordioso. Rezemos. Por vosso amor misericordioso, atendei-nos, Senhor. Senhor, firmai em nossa sociedade a consciência de cobrar dos governantes o zelo pelo bem-estar de cada um dos habitantes dessa pátria. A casa dos brasileiros, rezemos. Por vosso amor misericordioso, atendei-nos, Senhor. Abri nossos corações para o amor e o auxílio fraterno, e cresça em nós a consciência da partilha e do cumprimento de vossa vontade. Especialmente neste momento difícil de pandemia, rezemos. Por vosso amor misericordioso, atendei-nos, Senhor. Vós que pedis que não fecheis os corações a vossa voz, animai-nos neste mês da Bíblia, crescer no entendimento da vossa palavra e no amor a ela e a nossa vida, nossa família e nossa comunidade. Rezemos. Por vosso amor misericordioso, atendei-nos, Senhor. Por todos os doentes de nossa comunidade e que estão nos hospitais, nas enfermarias, os contaminados da Covid-19, nas UTIs ou em casa, para que encontrem em Jesus misericordioso a força, a cura e a libertação. Rezemos. Por vosso amor misericordioso, atendei-nos, Senhor. Fazei, Senhor, que em nossa pátria reine a justiça, haja distribuição justa dos bens, os pobres tenham vez e oportunidade, e os gananciosos e corruptos retornem para o caminho da vida e da honestidade,
E assim, ajudem-nos na construção de uma sociedade renovada, na concórdia, justiça e paz. Rezemos. Por vosso amor misericordioso, atendei-nos, Senhor. Façamos juntos a oração pela pátria. Deus compassivo e misericordioso, rico em bondade e em fidelidade, lançai o vosso olhar sobre todas as vossos filhos e filhas, o amado povo brasileiro. Velai, Senhor, sobre os empobrecidos, fortificai os desanimados, iluminai os médicos e cientistas, assisti os agentes sanitários, concedei-nos sabedoria aos governantes. Nós vos recomendamos as pessoas e famílias afetadas pela Covid-19, aqueles que se encontram em terapia intensiva, nas enfermarias dos hospitais e os isolamentos residencial, os que não têm acesso aos recursos da saúde e meios básicos de assistência. Consolai, Senhor, as famílias enludadas que nem mesmo puderam velar os seus entes queridos. Concedei o repouso eterno às vítimas terríveis da pandemia. Orientai os vossos filhos e filhas a serem solidários na hora do sofrimento e da dor semelhantes. Em vós, Senhor, depositemos toda a nossa confiança e esperança. Vinde, Senhor, em nosso auxílio. Nossa Senhora Aparecida, a quem invoquemos com filial afeto, rogai por nós que recorremos a vós. Assim seja. Amém. Façamos o nosso ofertório. Ser cristão é não querer abandonar a cruz diante das dificuldades. Ser cristão é ser solidário com os irmãos, especialmente os que mais necessitam de nossa solidariedade. A bondade do Senhor nos alcança e nos ajuda a repartir. Apresentamos ao Senhor as nossas ofertas. As mesmas mãos que plantaram a semente aqui estão. O mesmo pão que a mulher preparou aqui está. O vinho novo que a uva sangrou jorrará no nosso altar. A liberdade haverá, a igualdade haverá, e nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. A liberdade haverá, a igualdade haverá, e nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. Na flor do altar, o sonho da paz mundial, a luz acesa é a fé que palpita hoje entre nós. Do livro aberto o amor se derrama total no nosso altar. A liberdade haverá, a igualdade haverá, e nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. A liberdade haverá, a igualdade haverá, e nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, fonte de paz e da verdadeira piedade, concedei-nos por esta oferenda
Render-vos a devida homenagem e fazei que nossa participação na Eucaristia reforce entre nós os laços da amizade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade é justo, é necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Nascendo na condição humana, renovou inteiramente a humanidade, sofrendo a paixão, apagou nossos pecados, ressurgindo glorioso da morte, trouxe-nos a vida eterna, subindo triunfante ao céu, abriu-nos as portas da eternidade. E enquanto esperamos a plenitude do vosso reino, com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam vossa glória, hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, hosana nas alturas, hosana nas alturas. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam vossa glória, hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
eis o mistério da fé. Salva todo o mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, com São José, seu esposo, os apóstolos e mártires e todos os santos, com São Francisco de Assis, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz, a salvação ao mundo inteiro. E confirmai na fé, na caridade e na justiça a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo Papa Francisco, nosso arcebispo Mauro, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que vós conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui reunida na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas que estão dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, recordando hoje, 7º dia de Victor Leonardo de Carli, 3 anos de falecimento de Geraldo Vieira, e todos os falecidos da nossa família, comunidade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo nosso Senhor. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, cantemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso Seu reino, o poder e a glória para sempre. Rezemos pela paz. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Meu pão, o Senhor me sustenta na luta de um mundo melhor. O teu evangelho transforma
Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor. Aquele que me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. Oremos. Ó Deus, que nutris e fortificais vossos fiéis com o alimento da vossa palavra e do vosso pão, concedei-nos por estes dons do vosso Filho, viver com ele para sempre. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Para uma melhor participação, pedimos às pessoas que desejam colocar intenções para as missas, que os traga escrita de casa e deposite na caixa das intenções, ou ligue durante a semana na secretaria paroquial. Informamos que a campanha para arrecadação de vidros de conserva vazios já terminou. Agradecemos a todos que colaboraram. Convidamos a todos para participar dos encontros do grupo de oração Fonte de Água Viva, todas terça-feira, às 20 horas, aqui na Matriz. Devido ao feriado de 7 de setembro, a Secretaria Paroquial não terá expediente nessa segunda-feira, voltando com as atividades normais na terça-feira, no dia 8 de setembro, a partir das 8 horas da manhã. E agora, no final, a equipe de liturgia vai estar na porta, entregando uma bandeirinha. O que é que nós vamos fazer com essa bandeirinha? Nós vamos levar para nossa casa, colocar no nosso portão, convidar os nossos vizinhos, comunicar ele, reza uma Ave Maria, né, durante a Semana da Pátria, pelos nossos governantes, para que eles tenham a misericórdia de olhar para os necessitados, que toca naqueles corações mais endurecidos. E é nós que vamos levar de boca em boca, pedir para que os vizinhos também rezem, durante a semana, todos os dias, uma Ave Maria. Então rezemos esta Ave Maria pelos familiares, que celebram o 7º dia de Vitor Leonardo, também os 3 anos de falecimento de Geraldo Vieira, pela conversão do nosso país, dos nossos governantes, por todo o nosso povo, também pela família de cada um de vocês, a você que nos acompanhou pelo Facebook da paróquia. Rezemos esta Ave Maria para que vocês sintam a oração entrando no vosso lar, no vosso coração, na vossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Dai-nos a bênção. Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção. Ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Mãe Aparecida, desça sobre todos vós a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a nossa força e esperança. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Paz e bem. Paz e bem. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu e se transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. Deus é bom, nos
ensina a viver, nos revela o caminho a seguir. Só amor, partilhando seus dons, sua presença iremos sentir.